Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar o multímetro, as suas funções mais básicas, desde medição de tensão até componentes eletrônicos. Mas quero te mostrar neste vídeo como tu pode utilizar o multímetro no teu dia a dia. Isso vai te garantir que tu identifique os defeitos de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Então pessoal, como tu pode ver, o multímetro, este modelo em específico possui algumas funções a mais, mas basicamente ele segue um padrão. Ele possui 3 entradas. E essas entradas se diferenciam da medição de corrente normalmente da medição de tensão. Isso porque a forma que é medida a tensão e a corrente ela é diferente. A corrente funciona para medir em série um equipamento, para que a corrente flua por dentro do multímetro, e a tensão tem que ser medida em paralelo. Inicialmente a gente vai fazer medições de tensão. Então a gente pluga aqui a ponteira negativa na comum normalmente e a positiva na medição de V, que é onde a gente vai medir as tensões. E aqui a gente possui uma escala automática nesse multímetro. A maioria dos multímetros mais básicos tem números de 0 a 20, de 0 a 200, que são as escalas de tensão. Neste caso, vamos utilizar aqui, primeiramente, a tensão contínua. E o que é a tensão contínua, pessoal? A tensão contínua ela é uma tensão que não varia ao longo do tempo. Essa tensão é encontrada em baterias, pilhas ou até mesmo fontes de saída DC. A maioria das fontes dos equipamentos eletrônicos sai esse tipo de tensão. Então inicialmente a gente coloca as ponteiras com o positivo no V e o negativo no comum e pode fazer a medição então de qualquer fonte de tensão contínua. Ó, tu pode ver aqui, ó, 3,13 volts, 14 numa pilha. Essa pilha é para ser 3,7, ela está um pouquinho descarregada. E aqui a gente vai fazer a medição numa fonte de 12 volts. Vamos ver se ela está entregando realmente os 12 volts como prometido. 12,02. Então, muito vai da precisão do multímetro e também da própria fonte, né? Nesse caso, a fonte está super dentro da medição padrão. A tensão alternada, como eu comentei com vocês, ela varia ao longo do tempo. Então, até tem um osciloscópio aqui na mesa, depois a gente liga para vocês verem, nessa saída de tensão alternada. Tu vais colocar sempre teu multímetro na escala de AC. Nos multímetros mais comuns, vai haver também uma escala de ACV, ou nesse caso, é só trocar aqui na tecla de alterar a função, né? Aqui já podemos ver, ó, a tensão desse multímetro, deste transformador, desculpa, era para ser 30 volts, está também dentro da faixa, né? Se eu colocar na escala de DC, não tem problema nenhum. Simplesmente a medida não vai sair corretamente. Como eu prometi, então, vamos ligar aqui no osciloscópio para tu veres a forma de onda de uma tensão alternada e de uma tensão contínua. Então aqui no meu osciloscópio vamos colocar essa ponteira. E aqui, ó, a forma de onda é essa, ó. Vocês podem ver que ela varia ao longo do tempo nos polos. Então, ora ela está negativa, ora ela está positiva, e isso acontece 60 vezes por segundo, esses ciclos, né, que são 60 Hz, que tu podes ver ali no display do osciloscópio. O osciloscópio também terá uma série de vídeos aqui no canal para tu aprender a utilizar de uma forma mais básica, e tu vai ver que não é nada complicado não. Além das medições de tensões, ele é muito utilizado para medir componentes eletrônicos. Então, se tu está desconfiado que um componente na placa está com um valor alterado, ou está em curto ou aberto, tu pode fazer o uso do multímetro para essa tal finalidade. Vamos colocar aqui primeiro na escala de resistência. Esse multímetro também possui escala automática em resistência. E esse resistor aqui é de 12K, conforme as faixas aqui. E vamos medi-lo. 11,8K, então está bem próximo do valor mesmo. A gente pode medir valor de capacitores, creio que é uma função muito útil também. Não é todos os multímetros que possuem, mas procura sempre achar um multímetro com essas funções mais básicas, que vai te ajudar muito no teu dia a dia. Então vamos mostrar na câmera aqui, esse aqui é para ser um capacitor de 22 micro. E vamos fazer a medição aqui. Ele demora um pouquinho para carregar. Ó, nesse caso deu 24,2 micro a medição, também não muito fora, né? Percebe-se que não existe uma linearidade, não é nada perfeito como é a numeração, sempre varia um pouquinho, né? E isso faz parte, não significa que nenhum desses componentes está danificado. Mais um item importante do multímetro, a gente tem que tomar cuidado nas ponteiras, a menos que ele indique que tu possa utilizar para medir corrente nesse lado, tu deves trocar de ponteira. Porque como eu expliquei antes, vamos aqui para a folha de anotações, a medição de corrente ela deve ser feita em série. Então tu vai ter o amperímetro
a fonte e a tua carga, que pode ser um resistor ou qualquer equipamento. Essa medição de corrente ela tem que ser feita em série, como tu pode ver aqui no esquema, para que não cause um dano no multímetro, né? Então essa medição, a corrente passa por dentro do multímetro e acontece a medição. Então vamos fazer aqui com um exemplo. Aqui no nosso multímetro a gente altera, porque aqui tem a medição de corrente na esquerda. Vamos também para a escala de corrente. A maioria dos multímetros também possui AC ou DC. No nosso caso vamos utilizar em DC, porque é uma fonte de tensão contínua, com um resistor de 150 ohms. A corrente esperada nessa medição é de 80 mA, conforme o cálculo, né? Então a gente tem a lei de ohms aqui, que são 12 volts, dividido por 150 ohms, deve dar uma corrente de 0,08 amperes ou 80 mA, convertendo, né? Então vamos lá. A forma correta de se fazer é ligando a carga em série, ponteira positiva do multímetro na ponteira positiva da fonte e a negativa na carga. Porque eu interrompi o circuito neste ponto. Se eu tivesse interrompido do outro lado, seria ao contrário, né? Então vamos lá. Ó. Nesse caso, 80,1, muito bem próximo aí do cálculo, por conta de a fonte estar com uma tensão bem exata e provavelmente este resistor também está com a resistência próxima do nominal. Vamos descobrir aqui. Trocando sempre a ponteira para medição de resistência, tensão, a gente utiliza este lado aqui e vamos verificar a resistência deste carro. Ó, 150.7, está bem próximo, ó, 0.4, 0.2, ele está variando um pouquinho aqui porque eu estou mexendo. Então tu pode ver que como o resistor está dentro da faixa quase que nominal e a fonte também, o cálculo ficou praticamente exato. Esse multímetro possui algumas funções a mais, como eu falei antes, ele possui também a função de medir frequência. Sempre vai estar indicado aqui, pessoal, quais as funções que tu pode usar. Nesse caso tem um HZ de Hertz aqui na direita, então a gente coloca aqui na escala de Hertz. E vamos ali para a nossa fonte de tensão alternada, que é um transformador. Vamos ver se ele vai dar os 60 Hz esperados. 60,04 Hz, conforme o nosso osciloscópio demonstrou anteriormente. E por último, pessoal, e não menos importante, eu creio que até seja a função que eu mais utilizo na bancada, é a de medição de continuidade de um condutor ou de um fio, né? O que essa função faz? Se houver continuidade entre as duas ponteiras, ela vai bipar ou vai indicar no display, na maioria das vezes as duas coisas, que esse condutor está funcionando. Então veja, foi para 0 ohms lá e aqui também bipou. Isso é muito útil porque se tu queres testar, por exemplo, uma chave, se essa chave está funcionando, ou se até uma placa está com a trilha intacta, tu vai utilizar muito a função de continuidade. Realmente ela está com a posição desligada, vamos medir aqui os pinos da esquerda, ela não deve dar nenhum sinal. Então vamos lá e vamos ligar. Veja que ela começou a bipar e apareceu uma resistência pequena lá no display. Isso um exemplo prático, mas tu pode utilizar para medir N situações onde é necessário, por exemplo, um cabo de sinal que tu desconfia que esteja rompido, que vai lá do começo do circuito até o fim, um condutor em um automóvel, algum fio elétrico, claro, devidamente desligado da energia para tu fazer essas medições, mas creio que essa função seja a mais importante e a que eu mais utilizo na bancada. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se tu quer ver mais vídeos deste tipo, deixa o teu comentário, teu like, te inscreve no canal, que sempre estaremos nos atualizando contigo. Valeu!